nós vamos falar sobre o movimento LGBT. O que é LGBTQ+. É um movimento que busca defender a aceitação das pessoas LGBTQ+, e lutam pela igualdade social, mesmo enfrentando as ondas de preconceito e de ódio. Não existe um polo central, já que existem diversos núcleos ao redor do mundo. Porém, há números de ONGs que atuam oferecendo apoio e representação. É composto por uma ampla rede de ativismo político e atuações culturais. Bom, a história do movimento. Há registros históricos de homossexuais desde 1200 a.C. Então, os historiadores afirmam que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Mas, hoje em dia, a comunidade LGBT, que mais, é uma das mais oprimidas. Essa comunidade foi submetida por vários métodos de tortura, como castração, terapia de choque e até mesmo o estupro corretivo, porque os médicos e psicólogos nazistas acreditavam que homossexualidade era uma doença, então era uma forma que eles tinham de tentar curar essa doença que não é uma doença. Bom, agora eu vou falar da rebelião de Stonewall. Tudo deu início no dia 28 de junho de 1969. Foi um marco na história e teve um acontecimento chave para dar início aos grandes movimentos a favor dos direitos dos LGBTQ+. Até o início da década de 60, relações de pessoas do mesmo sexo em Nova York, Estados Unidos em geral, era um crime. E aí, em Nova York, existia um bar chamado Stonewall Inn, que serviu como ponto de encontro para a comunidade. Aí, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, os policiais foram nesse bar e agrediu todo mundo que frequentava esse bar, e 13 pessoas foram detidas. E entre elas eram funcionários, travestis e drag queens. Essa rebelião, essa revolta de Stonewall foi um símbolo, que tornou o símbolo da libertação gay e da demonstração do orgulho da comunidade homossexual. Pouco tempo depois da barricada de defesa ficar famosa ao redor do país, foi fundada a libertação gay nos Estados Unidos. 6 meses depois, surgiu a Aliança dos Ativistas Gays. E exatamente um ano depois do que aconteceu no bar, milhares de pessoas voltaram ao bar, fizeram a primeira marcha do Dia da Libertação e anos depois evoluiu para o mês do orgulho gay, como nós conhecemos hoje em dia, que nós estamos no mês, né? Que daqui a pouco vai fazer 51 anos esse ano. Eu vou falar da sigla LGBT, que no início era conhecida apenas como GLS, que significava gays, lésbicas e simpatizantes, né? Que eram as pessoas que apoiavam, que não eram escrotas, né? Porém, houve um grande crescimento e as pessoas começaram a se questionar as diferentes ramificações e identidades, fazendo com que o movimento adquirisse outros tipos de orientações sexuais, que é o que a gente conhece hoje como a sigla LGBTQ+, que agora é LGBTQIAP+, né? Mas ela tem aqui, essa aqui que é LGBTT2QQIAP, que é a atual, né? Mas é pouco conhecida. E tem uma sigla ainda que é maior ainda, só que não é muito usada e nem conhecida. Eu vou começar explicando o L, né? Que são as lésbicas. São mulheres que sentem atração sexual ou romântica por outras mulheres. Os gays, que são a mesma coisa, só que são homens que sentem atração por outros homens. Os bissexuais, que sentem atração romântica ou sexual por homens e por mulheres. E o T no LGBTQ+, são para os transexuais, travestis e transgêneros. Pessoas que não se identificam com o gênero que nasceram. O Q, né, que significa o queer, é um termo que se usa mais nos Estados Unidos, né? A gente se apropriou dele, mas ninguém usa esse termo aqui. Ele é mais um termo, assim, vago, que inclui tudo que foge da heteronormatividade e da cisnormatividade. E a sexualidade é a falta de atração sexual ou de interesse em atividades sexuais. Pode ser considerado, entre aspas, né, a falta de orientação sexual. Mas dentro da sexualidade tem várias subcategorias que formam ela. Agora eu vou falar um pouco da pansexualidade. É um assunto que gera muito debate, tanto dentro quanto fora da comunidade, mas a definição de pansexual é a atração romântica ou sexual por outra pessoa, independente de gênero. Tem uma certa confusão por conta da bissexualidade. A definição antiga de bissexualidade era você se sentir atraído por um homem ou uma mulher, mas hoje em dia não se limita só a esses dois gêneros. Acontece que a diferença entre bissexual e pansexual é muito mais uma questão histórica do que na prática em si. Infelizmente, a gente sabe que praticamente tudo que existe foi construído em base de preconceito. E até mesmo uma comunidade que
para lutar contra o preconceito, consegue ser preconceituosa. Então, antigamente existia muito preconceito com transexuais dentro da bissexualidade. Como algumas pessoas não se sentiam incluídas naquele grupo, eles resolveram meio que se separar e trouxeram a pansexualidade. Só que hoje em dia a bissexualidade não é transfóbica e não se limita só a 2 gêneros, porque não existem só 2 gêneros. Eu vou falar um pouco do intersexo, que muita gente ainda conhece por hermafrodita, só que é um termo que não é certo utilizar atualmente. O intersexo é uma variação de características sexuais que incluem cromossomos ou órgãos genitais, que não permitem que a pessoa seja distintamente identificada como masculino ou feminino. Então, não é mais certo usar o hermafrodita, porque hermafrodita se limita apenas aos órgãos genitais. Uma pessoa intersexo não é só por conta dos órgãos, mas eles existem, apesar de ser uma parcela não muito grande, e infelizmente eles também sofrem muito preconceito por estereótipos que a sociedade coloca, sexualização e até mesmo dentro da própria área da medicina. Às vezes você pode acabar encontrando um profissional que não tem muito conhecimento sobre e acaba não tratando eles da forma correta. Aí agora que a gente já tá falando sobre o sexo, a gente vai distinguir o que é o sexo e o que é o gênero. O sexo são as distinções biológicas e anatômicas que o corpo humano apresenta. Então, as genitais, seios, aparelhos reprodutivos, o útero, isso são coisas que determinam o sexo de uma pessoa. E aí inclui também os cromossomos. Já o gênero foi algo que foi criado em cima desse sexo biológico e não tem que ser igual ao sexo biológico da pessoa. Na verdade, a questão de gênero foi criada muito tempo depois. E aí que se incluiu na nossa sociedade. É uma coisa assim, é um peso que as pessoas colocam e expectativas e ordens, coisas que eles querem que as pessoas ajam conforme o que está escrito ali, mas não é uma regra. Ninguém precisa ser obrigado a se identificar com o gênero conforme o seu sexo. Agora, o que é identidade de gênero? É basicamente isso. Não existem só 2 gêneros. Os mais conhecidos são o masculino e o feminino, mas não se limita só a isso. E uma pessoa pode se identificar com qualquer gênero que ela sinta confortável. Existem pessoas que nasceram com o sexo masculino, mas se identificam com o gênero feminino, ou que nasceram com o sexo feminino e se identificam com o gênero masculino. Ou então nenhum desses. Aí entra aquelas 2 palavras. Pessoas cisgêneros são as que se identificam com o gênero designado ao sexo, e as transgêneros são identidades de gêneros que não correspondem ao seu sexo biológico. E a sexualidade foi aquilo que a gente comentou antes. Sexualidade não tem ligação direta com a identidade de gênero. Não é porque uma pessoa tem uma identidade específica que ela vai ser de uma sexualidade específica. Tanto trans quanto cis pode ter uma sexualidade que for a dele. Não tem, tipo, uma regra que só porque eu sou trans eu vou ser pansexual ou bissexual. Isso é de pessoa para pessoa. A disforia de gênero é uma coisa que afeta bastante transexuais, mas nem todos os trans possuem. A disforia de gênero é um mal-estar, angústia, ansiedade e tristeza extremamente forte em relação ao próprio corpo. Muitos trans possuem isso pelo fato deles serem obrigados a agir com o gênero que não correspondem a eles. Então, às vezes, uma pessoa pode se sentir muito mal porque ela não se sente confortável com o que ela vê e o que ela tem que fazer. E é a mesma coisa com sexualidade. Muitas pessoas têm que fingir serem o que não são por conta da sociedade que a gente vive. E aí gera essa disforia, que é um mal-estar muito grande. Tem uma novela da Globo, de uns anos atrás, que até retratou sobre isso. Um dos personagens era um homem trans, e aí a novela, do começo até o final, é ele se descobrindo e entendendo o que estava acontecendo, e tem muitas cenas que ele tá passando por disforia. Apesar de, assim, não ser uma representação perfeita, né? É uma porta para você tentar aprender mais sobre o assunto. Eu mesma fui atrás depois de assistir algumas vezes, porque eu queria saber mais o que era aquilo, eu não tinha muito conhecimento nessa área. E essa disforia, ela pode ser passageira e vir mesmo sem motivo algum, ou através de um gatilho. Eu acho que, principalmente no Twitter, vê muita palavra gatilho, e hoje em dia foi até banalizado. Gatilho virou meio que uma piada para algumas pessoas, eu admito que eu já fiz piadas com gatilho, mas a palavra gatilho, ela se refere a assuntos que podem ativar uma lembrança, algum sentimento ruim na pessoa. Gatilho pode ser de diversas formas. Alguma palavra que você diz, alguma imagem, algum som. Existem diversos gatilhos de diversos motivos. E no caso das pessoas trans, podem ser, tipo, uma remarcação que você faz sobre a aparência dela, alguma coisa que, por exemplo,
se é uma pessoa que não passou pela transição ainda e você comenta algo do sexo biológico dela que ela não se sente confortável, isso pode ativar um gatilho nela para disforia, ou você utilizar o nome morto. Nome morto é o nome de certidão de nascimento da pessoa, e quando você é um trans, muitos trans costumam escolher um novo nome. Se você sabe disso e você utiliza o nome morto com ela, você é muito escroto, desculpa. Mas é a verdade. Eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto nessa questão. Eu pesquisei, eu vi alguns vídeos. Tem um vídeo muito bom de uma pessoa que vai ser comentada mais pra frente. Mas qual que é a questão de transexualidade e travestilidade? Isso é algo que ainda é discutido dentro da comunidade também. A questão é que não tem muita diferença. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que existe mulher travesti, não existe homem travesti. Mas a diferença entre mulher transexual e travesti é mais uma coisa de termos e outra coisa histórica. É uma coisa que acontece muito na comunidade, é adotar termos pejorativos que utilizavam contra as pessoas e abraçar como se fosse para mostrar uma vitória, digamos assim, que não afeta mais. Então, travesti poderia ser uma coisa dessas. Porque tanto transexual quanto travesti, infelizmente, tem um estigma muito grande por cima, uma visão muito estereotipada da sociedade. Porque todos acham que os trans são pessoas que não aceitam o próprio corpo e têm vários problemas e não se sentem bem de nenhuma forma, e os travestis são remetidos à prostituição ou condições precárias de vida, só que não é assim, gente. A gente tem que buscar saber mais para entender quem são esses termos, como são essas pessoas, são diversas pessoas que existem. Mas no caso dos termos, a melhor forma que você pode se referir a alguém é perguntando para ela como ela prefere ser chamada. Se ela prefere ser chamada de mulher trans ou de mulher travesti, ou no caso, mulher, né? O certo é você não assumir o que uma pessoa é. É melhor você perguntar para ela mesmo. Ainda na questão de gênero, a gente entra na não-binaridade. Identidade não binária, o genderqueer ou o não-binarie é um termo que engloba diversas identidades de gênero. Que nem eu falei, não existem só o feminino e o masculino. Eles fazem parte do trans, porque trans é todos que fogem da cisnormatividade. Então, se você é não binário, independente de como for que você se identifica, você é trans. E assim, existem inúmeros gêneros, sério, são muitos. E todos são válidos. Tem que ter em mente isso. Tem muita gente que às vezes lê alguma thread na internet e começa a fazer piada por causa de isso aqui não existe, mas existe, gente. Se uma pessoa se identifica assim, você tem que respeitar, porque não é sobre você a questão, é sobre a pessoa. Respeitem o gênero, a identidade dos outros. E aí eu coloquei só alguns exemplos, por causa que nem eu falei, tem muitos e eu também não sou expert em todos, mas eu só vou falar, tipo, a definição. Um dos gêneros, por exemplo, é o agênero, que seria a ausência total de gênero. É o que a pessoa tem um gênero nulo, ela não se identifica com nenhum gênero. O andrógeno seria uma mescla de feminino com masculino. Que é vendo o andrógeno, né? Você, tipo, não identifica um específico ali. Tem o bigênero, que seria uma pessoa que tem uma identidade de gênero dupla ou ambígua. O gênero fluido, que é uma questão até que tá ganhando bastante destaque, que são pessoas que fluem de um gênero para outro. Por exemplo, eu não sei explicar, eu acho melhor cada um pesquisar se isso chamar a atenção de vocês, porque é bem melhor. Pesquisar desse. Sim. É bem melhor vocês escutarem vindo de alguém que é gênero fluido, do que de alguém que não é. Porque às vezes eu posso acabar passando uma informação errada, ou então passar minha própria visão e isso distorcer. Procurem pessoas que fazem parte desse grupo para você entender quem são essas pessoas, porque elas são as melhores para poder falar. Mas gênero fluido, ele flui de um gênero para outros. E o intergênero, ele já fala sobre as pessoas intersexo, porque elas identificam a sua variação como interligado com a sua identidade de gênero. E aí, como a gente tá falando sobre não binaridade, né, a gente entra na linguagem neutra. A linguagem neutra é o que gera bastante confusão, porque tem gente que não concorda, tem gente que faz piada e diversas visões sobre. Mas é uma iniciativa muito boa, é uma coisa que tem que ser trabalhada mais. E por mais que cause estranheza, eu mesmo estranhei muito no começo, eu acho que se a gente tentar, vale a pena, entendeu? Porque assim, o português muda, o português já mudou diversas vezes. A gente não fala mais algumas coisas que a gente falava antes. Então, tem essa possibilidade dele mudar mais uma vez. Parece estranho, porque a gente já tá acostumado, mas não quer dizer que a gente é obrigado a ficar dessa forma pra sempre, entendeu? E essa é uma iniciativa muito boa, porque é em busca pra poder entregar mais pessoas na sociedade. E às vezes, por exemplo, se você não faz parte de um grupo, você acha, nossa, pra que isso? Não tem necessidade. Mas pra outra pessoa pode significar muito.
sério, pronomes, a forma que você se refere, tem grupos que realmente se importam muito com isso. Então, se você pode fazer esse mínimo, digamos assim, para eles, não custa, entendeu? E aqui é tipo um exemplo de como que você pode utilizar a linguagem neutra, que é a que está sendo adotada agora. Que nem a gente tinha falado na última aula, teve um tempo que muitas pessoas estavam usando o arroba ou o X no lugar, só que é impronunciável, atrapalha a leitura de pessoas cegas e fica muito ruim para pessoas que têm dislexia. Então, a gente está tentando criar esse nossa nova linguagem, né? Que a gente utiliza o pronome elo e o artigo a gente muda pro e pro u. Varia de algumas palavras, aqui tem uns exemplos, vocês podem olhar. E também, se você não quiser usar diretamente esses do elo e o eu, você pode só neutralizar a frase com o nosso português. Você não precisa ficar remarcando a pessoa com coisas que identifiquem o gênero dela. Você pode falar com a pessoa sobre uma pessoa. A maioria das vezes você consegue contornar a frase. Por isso tem algumas alternativas aí que vocês podem olhar. E a questão de treino, gente, é normal errar. E outra questão que é importante falar é que, assim, se você errar o gênero de uma pessoa trans, não façam bagunça sobre isso. Não fica, ai meu Deus, desculpa e não sei o que, não faz um show. Você pede desculpa e você continua conversando normal, com a identidade que ela se identifica, entendeu? Não tem por que criar um caos. E, que nem eu disse, o certo é você perguntar pra alguém como você prefere ser chamado e se direcionar pra ela dessa forma, respeitando o que ela te disser. Isabela, meu anjinho. Oi! Vez, querida. Hoje eu vou falar sobre a intolerância com LGBTQ+. Então, eu vou falar sobre os tipos de... Vou falar quando a pessoa tem preconceito e como é chamado e tal. A homofobia é a discriminação contra os homossexuais. A lesfobia refere-se ao preconceito. Lesbofobia. Isso, refere-se ao preconceito e à violência contra as mulheres lésbicas, e a gayfobia é preconceito contra a violência de homens gays, e a bifobia é a aversão ou a discriminação contra bissexuais, e a transfobia é o termo utilizado para classificar as atitudes ou sentimentos negativos ou violentos contra as pessoas trans. Então, eu achei uma reportagem, assim, não é reportagem, né? É uma informação, mas eu acho que pode até passar desse número, né? Que diz assim, cerca de 4 em cada 10 paulistanos já sofreram preconceitos ou presenciaram discriminação contra a população LGBTQ+, em espaços públicos e nos meios de transportes públicos da cidade de São Paulo. E aqui a gente vai falar dos ícones da comunidade LGBT. Pode ir, mulher? Pode. Tá bom. Tamo. Falar sobre a Glória. Ela diz que ela é gay e ela fala assim, quando ela Ele é revelou, gay. aquilo foi uma libertação para ela. Aos 14 anos ela se assumiu e o nome dela atual que ela usava antes era Daniel. Vou falar também sobre a Pablo. Ela é um menino gay, ela não é trans, ela se identifica com o gênero masculino, ela se esforça para se parecer como uma garota. E ela diz também que ela não quer mexer no corpo dela. Eu vou falar sobre a Ailton. Ela é transexual. E também vou falar sobre a Érica Maluguinho. Ela fala assim que é a primeira mulher trans dona de um cargo eletivo na capital paulista e ela luta contra a homofobia, transfobia, o machismo e o racismo. Vou falar sobre o Lin, da Quebrada. Ele é bicha, é um MC terrorista, e ele se assumiu na noite em que ele fez 17 anos. Ele combinou com uma amiga de se montar. E ele fala assim que foi uma sensação de liberdade ali naquele dia. Vou falar também sobre o Silvério Pereira. Ele gosta de estar vestido de mulher e de homem. E ele gosta muito da sua imagem. E ela diz que ela é lésbica. Ela é casada há 4 anos com uma jornalista. E ela diz que ela não é só gay. Ela é sapatão, sapatinha e etc. Então, eu a não Urias, conheço ela ela é uma mulher trans, ela é modelo e ela é cantora. Ela é maravilhosa. A Silvete Ela é Montilla é incrível, uma amo. drag queen das antigas e tá aí até hoje.
E só uma correção, a Linda Quebrada, ela se considera bicha travesti, tá? E é isso. A Silvestre, ela também é a primeira Miss São Paulo. Uau, gente, uau, eu tô extasiada. Parabéns, Tô pessoal. extasiada pra caramba. Já conversei com os meus amigos do grupo. Tô Foi extasiada incrível. com a apresentação.